Valu, da mesma forma que eu falei ao longo da transmissão que se o Cruzeiro vencesse não significaria que estivesse tudo perfeito, acho que vale falar também em relação a uma derrota, né? Não é o fim do mundo o Cruzeiro tropeçar contra o Defensa, o contexto precisa ser analisado. Foi um Cruzeiro que teve mudanças fortes nos times que entraram em campo, tanto no primeiro tempo como no segundo, falta de ritmo, jogou em um estádio em que não está habituado e, para além disso, um gramado pesado, né? E um Defensa que encarou o jogo não como amistoso, né, mas com muita seriedade. Os jogadores liderados pelo Mariano Sosso em sua estreia, inclusive, por várias vezes deu para ver na transmissão da Samuca TV, o Mariano Sosso bem enérgico, né, conseguiu dar ânimo aos jogadores e o Defensa conseguiu, com muita seriedade, construir um resultado que foi merecido. O Cruzeiro teve até algumas boas chances. Na segunda etapa, chegou mais próximo ao gol, mandou bola na trave com o Gabi. Depois disso, teve uma boa chance com ele. Até achei que o Gabigol fez uma partida interessante. Mas, de um modo geral, foi um Cruzeiro burocrático, moroso, pouco criativo, em um ritmo diferente daquilo que a gente está acostumado a ver dentro dos jogos. Agora, se tem um ponto que, para mim, é sintomático, é ver que os pontas do Cruzeiro não foram capazes de mudar o cenário do jogo. Nem aqueles que jogaram no primeiro tempo, nem os que jogaram no segundo tempo. Não à toa, o Leonardo Jardim quer, para que o Cruzeiro seja mais forte em 2025, pelo menos 2 extremos. Então que o Cruzeiro possa fazer esse esforço para seguir firme. Está muito claro que vai precisar aí de mudanças pontuais no elenco, principalmente nessa posição que hoje é uma grande carência do plantel celeste. Se na primeira etapa falávamos sobre o Cauã Prates, acho que nessa segunda etapa podemos falar sobre o Gabigol, né? Acho que aproveitou bem a oportunidade, foi interessante sim o jogo do Gabigol individualmente falando. É claro que o Cruzeiro produziu mais na segunda etapa, precisou até ter inteligência nas tomadas de decisões em alguns momentos, acabou pecando, errando bastante passe, foi até algo que eu acabei pontuando de forma negativa para esse segundo tempo. Se tivesse ter aproveitado mais a questão dos passes, do volume de jogo e convertido as oportunidades também em gols, eu te garanto que a gente poderia estar falando de uma vitória. Infelizmente acabou não acontecendo. Eu acho que as lições que são deixadas de amistosos, elas são diversas, vale a gente querer olhar por esse ângulo, né? Já que o Cruzeiro, assim como o próprio Defensa, tem coisas positivas como coisas negativas. O que a gente pode falar, Caio, é que uma cochilada, independente se é um amistoso ou não, uma cochilada no sistema defensivo, isso pode te gerar grandes consequências. Acho que foi um pouco do que viveu o Cruzeiro na noite de hoje, né? O Defensa, mesmo depois de ter feito o gol, não criou volume nem oportunidades de gols. Acho que mostra que o Cruzeiro precisa estar focado do início ao fim. Não basta só a gente ter mais volume, ter mais posse da bola, é preciso também ter o foco o tempo inteiro ligado na partida. Afinal de contas, hoje não valia classificação, não valia pontuação, mas ninguém quer perder. Acho que o Cruzeiro precisava ter ficado um pouco mais atento. Por uma bola sequer, o Defensa acabou conseguindo essa vitória no placar de 1-0. E a gente vai a Cariacica, lá no Kleber Andrade, eles que estiveram lá de pertinho e acompanharam tudo de Cruzeiro 0, Defensa e Justiça 1, na verdade. E aí agora a gente quer saber também, ouvir os nossos comentaristas que estão lá no Espírito Santo. Eu começo com você daí, Pedro Torres. É isso, Valu, um jogo moroso do Cruzeiro, né? Estava escutando vocês falarem aqui. No primeiro tempo até o Cruzeiro não sofreu tanto, o Defensa não teve nenhum tipo de oportunidade ali mais perigosa. O Cruzeiro teve algumas chances ali que talvez pudesse ter tomado uma melhor decisão e acabou não conseguindo. No segundo tempo, o Leonardo Jardim troca a equipe toda e aí o Cruzeiro segue também mais devagar, né? Aquela verticalidade que a gente acostumou a ver do time do Leonardo Jardim hoje. Ela não apareceu, não sei se por conta de uma ausência de ritmo. E aí, numa bobeada do sistema defensivo do Cruzeiro, o Cruzeiro acaba tomando um gol de cabeça. É o que condiciona o restante do jogo. O Cruzeiro não consegue criar ali oportunidades para poder empatar e levar essa disputa para os pênaltis e acaba saindo derrotado. Concordo muito com o que o Caio Fábio disse, né? Se o Cruzeiro vencesse, não daria para a gente tirar tantas conclusões assim, e derrotado também a gente precisa de ponderar contexto, ritmo de jogo e outras coisas mais.
É Paulo, isso. um primeiro tempo Pode seguir, até de Rafa. bastante controle do Cruzeiro. Um primeiro tempo até de bastante controle do Cruzeiro, mas sem ímpeto ofensivo, né? A gente não viu o Cruzeiro transformar esse controle em volume de chances reais de gol. Até acho que em alguns momentos do primeiro tempo o Cruzeiro fez movimentos de pressionar alto, de pressionar a saída de bola do adversário, como a gente se acostumou a ver, mas ainda timidamente, né? Não o suficiente para realmente recuperar essa posse numa zona perigosa e criar chances reais de gol. E aí no segundo tempo a sensação é que o Cruzeiro não conseguiu em nenhum momento imprimir esse ritmo de pressão alta no seu adversário, duelou bem menos do que no primeiro tempo, onde já não foi um primeiro tempo de grandes duelos, né? E com isso o defensa foi ficando bastante confortável na partida. Se você pegar o lance da construção do gol do defensa, eles trocam passes ali com muita tranquilidade desde o seu campo de defesa e finalizam a jogada da maneira como a gente já falava aqui, né, Pedro, ao longo da programação de ontem. O defensa é um time cuja sua principal valência ofensiva é a bola aérea e assim eles chegam ao gol da vitória. E a sensação naquele momento é que o Cruzeiro não teria forças para buscar o resultado. Até acho que a partir do gol tentou criar um pouco mais, tentou em algum momento ser um pouco mais vertical, mas muito pouco dentro daquilo que a gente já viu dessa equipe sob o comando do Leonardo Jardim. Cruzeiro ali na reta final abusando muito das bolas aéreas, mas sempre em desvantagem numérica na área do defensa, e aí acabou sendo presa fácil para essa defesa que desde o primeiro minuto de jogo, aliás, não fez questão de ter a bola, jogou ali com as linhas, jogou bem atrás da linha da bola e após fazer o gol da vantagem no placar, aí que fez menos questão ainda de subir, então normalmente teve vantagem ali para defender essas bolas aéreas do Cruzeiro. Acho que é um resultado frustrante, mas absolutamente justo, viu, Valor? Não consigo enxergar injustiça no resultado, porque não acho que o Cruzeiro, apesar de ter tido controle da partida por boa parte dela, não teve ímpeto ofensivo suficiente e verticalidade o suficiente para transformar esse controle em chances reais de gol. Acho que, obviamente, a questão dos times muito modificados, os dois, né? Tanto que atua no primeiro tempo quanto aquele que atua no segundo tempo, tem que ser ponderada, tem a questão do ritmo de jogo, mas acho que se o Cruzeiro, de repente, tivesse tido um pouquinho mais de verticalidade, tivesse jogado numa rotação um pouquinho mais alta, poderia ter criado boas oportunidades de gol, porque o defensa também não criou grandes chances, não foi um time que causou tanto sofrimento assim ao Cruzeiro. Então, a sensação é que se a gente tivesse sido um pouquinho mais próximo daquilo que costumamos ser, o Cruzeiro poderia ter saído com uma sorte melhor. É assimilar, porque domingo já tem novo desafio pela Vitória Cup. É isso, Rafa. São mais de 32 mil pessoas ligadas aqui nesse nosso pós-jogo. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. São mais de 56 mil likes. Você que está ligado aí, deixe o seu like aqui na Samuca TV, nesse nosso pós-jogo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Estamos tentando chegar ainda nesse dia de jogo KTO a 430 mil inscritos aqui na Samuca TV. A noite de hoje marcou o retorno do Cruzeiro na temporada 2025. Cruzeiro que havia jogado pela última vez no dia 12 de junho contra o Vitória, jogado bem entre aspas, né? Aquele dia o campo não ofereceu as condições, o Cruzeiro precisou de tirar um período de férias agora, um período obrigatório para todos os times do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo, né, de clubes, e hoje o Cruzeiro voltando, encarando Defensa e Justiça num torneio amistoso, o jogo que serve para o Jardim exatamente retomar, né? E a gente gostaria muito, né, que o futebol ele fosse da seguinte maneira, né, Caio Fábio, que a gente iniciasse, depois de um período parado, exatamente de onde nós terminamos. Só que as coisas não funcionam dessa maneira no futebol, né, Caio? Exato, Valu. O futebol não é passe de mágica, né? Tem todo um processo para isso
em termos de retomada de concentração, de ritmo e por aí vai, ainda mais quando a gente vê que claramente nessa primeira partida da Vitória Cup, o Jardim acabou prezando mais por observar os jogadores do que qualquer outra coisa, e ele está no total direito disso, né? Uma prova muito clara é ele, em nenhum momento da partida, jogar com o Cruzeiro, que já é tão conhecido pelo seu torcedor como o titular, como o principal. Eu até penso que no jogo de domingo, se realmente se confirmar aquilo que o Samuca trouxe, de que o Jardim tem o planejamento de usar o time titular por um tempo considerável contra o Banfield, a gente vai ter mais elementos para análise, né? E aí, possivelmente, o Cruzeiro vai começar a engrenar mais nesse processo de preparação, mas realmente é gradativo, até por isso é importante que o Cruzeiro tenha 2 jogos nessa Vitória Cup, né? Que não seja somente um amistoso. Que bom que no domingo o Cruzeiro vai ter mais uma oportunidade para intensificar a sua preparação e, é claro, para fazer um jogo melhor do que fez hoje. E é isso, né, ô Rafa? É um processo de retomada. A gente gostaria muito que as coisas tivessem a continuidade de onde elas pararam, só que não é bem assim. Acho que daí até a preocupação do Jardim, né? Você imagina o Cruzeiro retornando das férias, apenas treinando na Toca da Raposa 2, de sexta-feira passada até o domingo do dia do jogo contra o Grêmio, seria talvez bem mais problemático do que vai ser essa retomada. Aí não, ele colocou 2 jogos neste intervalo, até com um curto tempo, né? Se a gente pensar que hoje é quinta-feira e domingo, mas vai ter uma semana para recuperar, e aí a gente já pode entrar com certeza mesmo, né, Rafa? A gente pode afirmar que o Cruzeiro vai estar num ritmo, pelo menos, físico, melhor na partida contra o Grêmio. A tendência é essa, né, Valor? E é até interessante você trazer isso, porque muitas das equipes que não estão jogando o Super Mundial não terão partidas como o Cruzeiro está fazendo, né? Então, o Cruzeiro tenta se preparar de uma maneira superior até que os seus adversários ali do Campeonato Brasileiro, que por vezes ficaram apenas treinando aí nos seus CTs. Acho que é sempre melhor trabalhar com o resultado ao seu lado, né, Valor? E eu me lembro que ontem questionei o Lucas Silva a respeito do quão importante era vencer esses jogos, né? Porque a gente entende que o objetivo é a preparação, né? Não são as vitórias e as taças aqui do Vitória Cup, mas que o torcedor que vem com uma expectativa, e se internamente havia essa expectativa pelas vitórias também. Obviamente ele diz que sim, né? Até por uma questão de confiança, né? Nessa retomada. Hoje ficou pelo caminho a questão da vitória, o Cruzeiro que há muito tempo não sabia o que era perder, né? Mas acho que é assimilar e tirar lições daquilo que foi feito aqui hoje. Acho que para além do aspecto técnico e tático, é uma questão de rotação, né? De vencer duelos, de não abrir mão daquilo que é a identidade da equipe. É evidente que quando você fica tanto tempo sem jogar, você tem um período de férias, 7 sessões de treinamento, isso vai pesar para que você consiga imprimir uma identidade que é de tanta intensidade, verticalidade, vencer duelos o tempo inteiro. Fazer isso não é fácil, né, Valor? Em especial quando você está numa retomada assim, então é compreensível, em especial com um time bastante modificado como foi hoje, mas acho que fica de lição, que esse time realmente ele é competitivo quando ele não abdica de competir por cada centímetro de campo e por cada bola. E aí a gente fica na expectativa de, no domingo, vendo uma estrutura de time mais próxima do titular por mais tempo, a gente consiga ver um time com a identidade do Cruzeiro do Leonardo Jardim em campo. Mas é cabeça fria para analisar e para entender o objetivo do Vitória Cup, né? A preparação é para que o Cruzeiro chegue em melhores condições já para essa partida contra o Grêmio e para toda a sequência, né? Porque a gente sabe que a partir de agora é jogo quarta e domingo até o final do ano. Então, que o Cruzeiro aproveite muito bem essas oportunidades para que os atletas vão se recondicionando aí fisicamente e entrando no prumo para que a gente vá muito forte para aquilo que realmente importa agora no segundo semestre. É isso, né, ô Pedro? A gente tem que saber bem a régua
de medir essa derrota do Cruzeiro, olhando ali já para frente para fazer um jogo melhor no domingo e principalmente na sequência, né? O Cruzeiro acaba perdendo uma sequência importante sem perder, né? Aquela sequência de 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. Essa derrota acaba acontecendo no caminho do Cruzeiro, Cruzeiro que não perdia desde o dia 24 de abril, quando foi derrotado naquela oportunidade pelo Palestino